Verdade. Boa tarde, super tarde, com Bispo Jonas. Fala aí, Bispo Jonas. Bispo Jonas, fala aí. Reflexão do dia. Olha, na reflexão do dia, o tema de hoje, a história de Ana. Vamos falar sobre a história de Ana, a mãe de Samuel. Essa história, claro, está na Bíblia. E nós vamos contar para você essa história. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, Ana, a mãe do profeta Samuel, era estéril, mas sua condição não impediu de ter um filho. Ana, certamente, é uma das mulheres mais conhecidas na Bíblia, apesar de aparecer brevemente nos primeiros capítulos do livro de Samuel. Uma virtude que nos chama a atenção é a sua fé e perseverança. Ana era uma mulher determinada, mesmo em um quadro adverso, né? Por ser estéril, não desanimou e derramou toda a sua fé, ou melhor, derramou toda a sua fé no Deus do impossível. Eu vou repetir essa parte que é importante. Não desanimou e derramou toda a sua fé no Deus do impossível. Outro ponto que podemos destacar foi quando recebeu a palavra do sacerdote Eli. Ana se posicionou em fé, como se já tivesse alcançado o seu objetivo em Deus. É possível constatarmos a sua gratidão e a firmeza das suas palavras depois de receber a bênção de Deus. Ana e Penina. Penina, todo mundo conhece na história, que era rival de Ana. Segundo a Bíblia, Eucana, o pai de Samuel, teve duas esposas, Ana e Penina. A poligamia era comum nos tempos do Antigo Testamento. Pelo fato de Ana ser estéril, Eucana provavelmente se casou com Penina, com o objetivo de ter descendentes, e com isso Penina teve filhos e filhas. O ambiente na casa de Eucana era conturbado. Penina se aproveitava do fato de Ana ser estéril para irritá-la. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1 e o versículo 6. A casa de Eucana vivia uma guerra familiar. As pessoas são citadas como rivais. Não havia harmonia na casa, e o fato de Ana ser a esposa
esposa preferida de Eucana, gerava ainda mais ciúmes por parte de Penina. 1 Samuel capítulo 1, versículo 5. Temos um caso similar com os problemas causados pela poligamia na vida de Jacó, Lia e Raquel. Ana, assim como Raquel, também era estéril, esposa favorita. A rivalidade entre as esposas, que se estendeu no livro de Gênesis, do capítulo 29 ao 49, foi um grande problema na casa de Jacó. A oração de Ana. O ambiente de competitividade oprimia Ana. Apesar de ser amada pelo seu marido, ela se sentia triste, humilhada e muitas das vezes deixava de comer, deixava de se alimentar. Está lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 8. Uma vez no templo, com a alma amargurada, Ana abriu seu coração a Deus e orou com todas as forças, fazendo um voto. Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca será cortados. Nunca será cortados. Está em 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Enquanto oravas silenciosamente, em prantos, Ana era observada por Eli, sacerdote do templo. Por julgar que estava embriagada, o sacerdote a repreendeu, dizendo: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. 1 Samuel capítulo 1, versículo 13 ao 14. Embaraçada, Ana explica a motivação da sua angústia e o sacerdote se retrata dizendo: vá em paz e o Deus de Israel conceda a petição que lhe fizeste. 1 Samuel capítulo 1, versículo 17. Depois da palavra liberada por Eli, Ana já não tinha o semblante triste e se alimentou. Está lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 18. Ana e Samuel. Ana era uma mulher de fé e compreendia que tudo dependia da vontade de Deus. E assim foi. Deus se lembrou de Ana e ela engravidou. 1 Samuel capítulo 1, versículo 19 ao versículo 20. O menino recebeu o nome de Samuel. Glória a Deus. Que significa: eu pedi ao Senhor. Ana dedicou a vida de Samuel ao Senhor. Glória a Deus, ao Senhor. Para cumprir o seu voto, apresentou o menino, já desmamado, ao sacerdote Eli e agradeceu a Deus pelo milagre concedido.
1 Samuel capítulo 1, versículo 27 e 28. O agradecimento também veio em forma de oração em Samuel 2, do versículo 1 ao versículo 10, onde Ana declara a sua fé em Deus. Ana e Elcana retornaram para casa em Ramã, e Samuel ficou aos cuidados do sacerdote Eli, servindo ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 11. O menino se dedicava à obra de maneira exemplar e todo ano Ana visitava Samuel e lhe dava uma túnica de linho, feita pelas próprias mãos. 1 Samuel capítulo 2, versículo 19. Em uma dessas visitas, o sacerdote Eli profetizou mais uma vez sobre a vida de Ana, que teve mais 3 filhos e 2 filhas. O fato de Ana dedicar a vida do seu filho a Deus lhe rendeu ainda mais frutos. O pequeno Samuel cresceu nos caminhos do Senhor e se tornou um grande profeta e líder de Israel. Depois de abençoada, Ana cumpriu o seu voto com Deus, que derramou ainda mais bênçãos sobre a sua vida. Esses fatores que tornam Ana uma personagem marcante na Bíblia. Mulher de fé, que lutou em oração e agarrou as promessas de Deus para a sua vida com determinação. Existem outras Anas na Bíblia? Essa é uma pergunta. A Bíblia também menciona uma segunda personagem chamada Ana no Novo Testamento. Esta era conhecida como Ana, a profetisa. Não há nenhuma conexão entre Ana, mãe de Samuel, do Antigo Testamento, com a profetisa Ana do Novo Testamento. Segundo o trecho bíblico no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 36 a 37, a profetisa era filha de Fanuel, da tribo de Aser. Glória a Deus. Era viúva e já tinha uma idade avançada quando José e Maria apresentaram o menino Jesus no templo. A profetisa teve a oportunidade de conhecê-lo e falou sobre o Messias aos presentes que esperava a redenção de Jerusalém. Lucas capítulo 2, versículo 36 ao versículo 38. Então tá aí, gente, um pouquinho da história de Ana. Ana, a mãe de Samuel, né? A mãe de Samuel. Essa história lindíssima, registrada na Bíblia, o livro sagrado, né? A Bíblia, a palavra de Deus. Glória a Deus.